Olá, pessoal. Olá. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Deia? Oi, Camilinha. Oi, Grazi. Oi, Sena. Oi, Cris. Sejam bem-vindos. Mari. Olá, boa noite. Oi, Vânia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, Valdeci. Olá, Ana Cristina. Olá, Viviane. Oi, Gisele. Oi, Lucimária. Cristiane. Esperar o pessoal ir chegando. A gente sempre dá 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, organizando material. Oi, Lucineide. Oi, Dani. Dani Salazar, você ganhou a apostila, hein? Você não me enviou o e-mail. Ó, eu lembrei. Oi, Cecília, tudo bem? Esperar os colegas irem chegando. Olá, Cecília. Lucineide conseguiu chegar a tempo, né? Ô, Sena, não anunciei sorteio pra hoje, mas a gente faz semana que vem, tá? Cansada, né, Lucineide? Também tô exausta, gente. Hoje eu tô muito cansada. Quem não tá, né? Oi, professor Klaus, seja bem-vindo. Consegui ver um professor. Professor Klaus, os professores entram na minha live, eu não consigo visualizar, você acredita? Eu só vejo os alunos conversando, mas eu não consigo ver. Dá a impressão que eu sou sem educação, mas é porque é muita gente, né? Obrigada, viu, professor Klaus? Você também é top. Oi, Jusilene, tudo bem? Oi, Gilmar. Gente, eu não sei se eu falo os nomes corretos, né? O pessoal tá cansado, né, Joselita? Hoje foi um dia bem corrido, né, gente? Muitas informações, né? A gente trabalhando aqui com essa questão da Secretaria de Educação, toda hora uma informação diferente. Hoje saiu aí a comissão, né, gente, que vai organizar aí o processo seletivo, né, de professor temporário. A gente não tem a banca ainda, mas o processo está caminhando, graças a Deus. É um processo longo, né, mas que daqui a pouquinho a gente tem prova aí e estamos aqui estudando, né, fazendo nossa parte. Oi, Lucélia. Semana que vem a gente vai ter que fazer menos lives, infelizmente, porque a gente vai começar as aulas teste para a Secretaria de Educação e a gente não tem o horário ainda dessas aulas, né? Então, a gente vai ter que dar uma freadinha, assim, entre aspas, né? Porque eu sei que em casa vocês vão continuar estudando, mas acaba que a gente tem uma demanda muito grande, né, de informação. E a gente também tem que ter responsabilidade, né, com os nossos alunos. Então, a gente vai ter que dar uma freadinha. A gente não vai parar as lives, mas a gente vai dar uma freadinha para a gente poder se organizar em relação à Secretaria de Educação. Porque eu sei que vocês estão exaustos também, estão muito cansados, né? Então, a gente vai... A Cone disse que nem fez as questões. Olha que a Cone faz todas, hein? É muito complicado, né, Cone? Verdade, é muito correria. Gente, é muita correria, muita correria. Vai ficar corrido mesmo. A live aqui, gente, é para incentivar vocês a estudarem, né? Vocês estarem sempre aqui estudando. Vocês não podem parar. A gente não pode parar. Nem o professor de produzir, nem vocês de estudarem. Só que a gente tem que agora conciliar também as teleaulas, né? É muita coisa. Então, vamos lá? Quem não conseguiu fazer, a gente vai fazer agora. Não trouxe muitas questões, justamente por isso, para a gente não ficar correndo. E a gente vai fazer junto agora. Também não fiz nada, vou fazer junto com vocês, tá bom? Às vezes a gente troca algum gabarito, né? Nem por maldade, é porque eu pego no material, gente, na hora que eu vou fazer com vocês, né? Então, acaba que o material eu não faço também, né? Eu deixo ele em branco. E aí, pra vocês verem aqui, ó, o material está em branco, né? Eu também não, eu faço junto com vocês. Aí, às vezes, faço uma coisinha ou outra batida, mas aí... Errar é humano, a gente às vezes esquece mesmo, tá? Então vocês não levem a mal não, mas eu sou muito tranquila de ir lá nos meus stories, nos grupos, colocar o gabarito certinho, vocês fiquem tranquilos, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá? Acho que já dá pra gente começar, né? A Vivi tá aí pra falar o horário, são 6h06, vamos começar então. Vamos lá então. Alguém disse que já tá viciado na live. E nós, professores, também viciamos, né? Vai dando 18 horas e eu, ai meu Deus, eu tenho live, vou me arrumar. Aí quando eu olho, eu falo, ixi, hoje eu não tenho. É assim mesmo. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, então,
a respeito de Saviani. A gente vai falar um pouquinho a respeito de Saviani hoje, né? E aí a gente está estudando, toda semana a gente está falando de tendências pedagógicas, né? Foi um compromisso meu com vocês. Ontem a gente trouxe um desafio bem difícil, percebi para vocês, mas a intenção é essa mesmo, tá? E a gente vai toda semana ver se traz alguma coisa de tendências para vocês irem fixando aí. Professora, já aprendi, vamos partir para outra coisa? Bora, pedagógico, aí eu ministro tudo o que vocês precisarem, a gente vai fazendo aqui, tá bom? Eu vou começar pelos quadros, tá? Então, olha só, eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho. Saviani, ele não é tão cobrado pelo CESP, nem pela Quadrix, mais um pouquinho. Mas o CESP, ele cobra muito Libânio, né? Só que a gente não pode ir nessa de falar assim, eu vou estudar o que a banca cobra, porque a gente não sabe, né? A gente sempre faz estudos em cima da banca, sim, porém a gente tem que estudar tudo que está no edital. Então, quando a gente fala de Saviani, a gente vai lembrar aí das teorias da educação trazidas por ele, e a gente vai fazer aqui, vamos preencher o quadrinho rapidinho para a gente poder fazer as questões. Aqui a gente não consegue entrar, gente, na essência, ali na história, infelizmente nosso tempo é bem curtinho, mas é só para dar um norte para vocês, tá bom? Vamos lá então. Bom, e aí se falando de Saviani, ele nasceu em 1943 em São Paulo. Saviani, ele é doutor, né, em filosofia pela PUC de São Paulo. Então ele dedicou o maior tempo da sua vida aos estudos mesmo em relação às transformações sociais, né, à democracia. Ele é um professor vivo, né, hoje em dia. E aí, em 1970, Saviani, ele fala no livro dele que ele fez um estudo e ele percebeu que 50% da população da América Latina era semi-analfabeto, né? E aí ele pensou assim, qual seria a origem desse semi-analfabetismo, né? Então ele procurou entender este problema e ele titulou isso como a questão da marginalidade, que é o que ele traz no livro dele, né? Escola e Democracia. E aí ele desenvolveu teorias para entender essa questão da marginalidade. Então ele traz pra gente dois grupos para entender a questão da marginalidade, ok? O primeiro grupo, ele denomina de teorias não críticas, que eu coloquei um quadrinho para vocês aí, preencherem. Gente, essas teorias não críticas, quais são as 3 escolas denominadas por Saviani como teorias não críticas? Ele nem chama escola, ele chama de pedagogia, né? Coloca no quadrinho aí das teorias não críticas. É a pedagogia tradicional, coloquem aí por favor, é a pedagogia tradicional. A outra, pedagogia nova, pedagogia tradicional, alguém já respondeu, né? Lá nas teorias não críticas, é a pedagogia tradicional, pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Ótimo, vocês colocaram aí, perfeito, ok? Gente, esse é o primeiro grupo que Saviani traz dentro do livro dele, Escola e Democracia, das teorias não críticas, ok? Ele vai dizer que este grupo vai entender a educação como um instrumento de equalização social. Coloquem aí. Esse primeiro grupo vai entender a educação como um instrumento de equalização social. Essa palavra cai muito em prova. Instrumento de equalização social. E ele diz que, dentro dessa perspectiva, quem é o marginalizado, né? Saviani, ele vai estudar o problema da marginalização. Então, essas teorias, Saviani vai pensar assim, mas por que o marginalizado, dentro dessa perspectiva, ele não avança? Por que o marginalizado, ele é esquecido? Por que o marginalizado sofre tanto? Sabe por quê? Porque esse primeiro grupo dessas teorias não críticas vai dizer que o marginalizado é o ignorante. Coloquem aí, o marginalizado é o ignorante. Professora, quem é esse marginalizado? Presta atenção rapidinho. Essas teorias não críticas vão dizer assim, que a educação sozinha, ela vai curar as mazelas da sociedade, a educação sozinha vai resolver a questão
de que todos estejam dentro da escola. Então, o marginalizado é o ignorante porque ele não conseguiu estudar, ele é ignorante porque ele não tem uma formação, ele é ignorante porque ele não consegue acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. E aí essas teorias vêm trazer a educação como direito de todos e dever do Estado, ou seja, o Estado liberal lá atrás, ele já dizia que todos os alunos tinham oportunidade de aprender, não aprendeu porque não quis, porque não se esforçou, porque a educação é para todos. Então, essas teorias não críticas entendem o seguinte, que todos os alunos têm que estar dentro da escola. O marginalizado, aqueles que estão à margem da sociedade, né, que é o ignorante para eles, tem de estar dentro da escola. Sabe por quê? Porque eles vão dizer que a educação serve para corrigir desvios, a educação serve para viver com os estudantes, né, formá-los de forma harmônica, para que eles possam manter a sociedade da forma que ela está. Então, esse é o primeiro grupo trazido por Saviani, formado pela pedagogia tradicional, a escola nova e o tecnicismo, ok? Esse primeiro grupo entende a educação como instrumento de equalização social, de harmonia, ok? E também vai dizer que o marginalizado, ele é o ignorante, beleza? Ok? Esse é o primeiro grupo trazido por Saviani. E aí, ainda tem um detalhe, esse primeiro grupo vai dizer que a educação vai servir para a superação da marginalidade, ok? A educação vai servir para a superação dessa marginalidade, porque ninguém vai ficar fora da escola, todo mundo vai estudar. Quem é bom, quem é o intelectual, vai para ser o patrão, né? São os filhos dos burgueses. Quem não consegue acompanhar, vai lá, meu filho, mercado de trabalho para você, você vai ser a mão de obra do que a gente precisa. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Já o segundo grupo que Saviani traz são as teorias crítico-reprodutivistas. Vão aí para o quadrinho das teorias crítico-reprodutivistas. Teorias crítico-reprodutivistas. Gente, tá travando, mas não é aqui não, tá bom? As teorias críticos reprodutivistas é o segundo grupo trazido por Saviani. Gente, quem são os teóricos e essas teorias que Saviani traz no livro dele em relação às teorias crítico-reprodutivistas? Esse grupo vai entender a educação como um instrumento de discriminação social. Escrevam aí. Este segundo grupo vai entender a educação como um instrumento, coloquem aí, como um instrumento de discriminação social. Beleza? Ok? Né, Lucélia? Ainda é dessa forma, é verdade. Então, esse segundo grupo, trazido por Saviani, vai entender a educação como um instrumento de discriminação social. Sabe por quê? Olha só, esse segundo grupo vai falar assim, olha, o marginalizado aqui, ele vem da própria educação, ele vem da própria sociedade. Sabe por quê? Porque as escolas nesse modelo, esse primeiro grupo, com essa ideia de equalização social, de que o marginalizado é ignorante, ela acaba reproduzindo as desigualdades sociais. Tá? Então, esses três grupos aí, trazidos por Saviani, vai dizer que a escola, ela reproduz as desigualdades sociais, ok? Então, quem são esses grupos? Coloquem aí para mim, por favor. Primeiro, escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Gente, a internet de vocês aqui tá bem, viu? Coloquem aí. Escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Entre parênteses, coloquem Alto-Sé. Escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Entre parênteses, coloquem Alto-Sé. Beleza? Alto-Sé, inclusive, ele vai dizer que a escola é o maior aparelho ideológico porque consegue reunir um grupo grande de pessoas por um espaço grande de tempo, né? Então, nesse momento, a escola, ela consegue repassar a ideologia dominante, beleza? Inclusive, a palavra-chave de Alto-Sé é ideologia dominante. Coloquem aí, ideologia dominante, beleza? Ok? O outro que Saviani traz é a escola enquanto violência simbólica. A escola enquanto violência simbólica.
Escola enquanto violência simbólica. Entre parênteses, coloquem assim, Bourdieu e Passeron. Escola enquanto violência simbólica e entre parênteses coloquem Bourdieu e Passeron. Bourdieu e Passeron, eles vão denunciar a escola, né, como a violência do símbolo da cultura, da formação. Gente, eles estão falando daquele modelo do primeiro grupo lá, que vê a educação enquanto um instrumento de equalização social, beleza? Uma palavra-chave aí de Bourdieu e Passeron é cultura dominante. Coloquem aí, por favor. Cultura dominante. Isso despenca em prova, beleza? Cultura dominante relacionada à formação, beleza? E o último aí é a escola dualista. Escola dualista. A gente está preenchendo o quadrinho. Escola dualista. Sim, Daniele. Escola dualista. Entre parênteses, coloquem aí Stablé e Baudelot. Stablé e Baudelot. Ok? E Stablé e Baudelot vai dizer que a escola, dentro dessa perspectiva, dessas teorias não críticas, né, que vê a sociedade como esse instrumento de equalização social, vai acabar se dividindo em duas redes, em dois braços, que é a rede PP, primária profissional, destinada aí ao proletariado, e a SS, que é a secundária superior, destinada aí à burguesia, né? Então a escola acaba tendo duas escolas, uma escola para rico e uma para pobre. Então eu vou formar o patrão e eu vou formar o empregado. Tudo bem? Não, Fátima, não, nada a ver. Durkheim é extremamente tradicional. A escola dual está aqui na perspectiva crítico-reprodutivista. Apaga isso aí, tá bom? Vamos lá, então. E a última teoria trazida por Saviani é a teoria crítica. Gente, quem que Saviani traz como teoria crítica? Coloca no quadrinho aí. Pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica. Pedagogia histórico-crítica. Tudo bem, Fátima? Ok? Alguém está perguntando ali, PP é primária profissional e SS é secundária superior. Depois eu vou deixar a live salva e vocês copiam, porque é muita informação, não dá pra gente voltar não, tá bom? Beleza? Gente, agora a última teoria que ele traz pra gente é a teoria crítica, que ele vai denominar, coloca no quadrinho, de pedagogia histórico-crítica. Coloquem aí. Pedagogia histórico-crítica. Lembrando que a pedagogia histórico-crítica, ela vai entender que as transformações sociais, ela vai acontecer por meio do conhecimento, né? Vai reconhecer a escola como local de apropriação do saber, né? Esse saber aí historicamente, né, acumulado, sistematizado, né, historicamente, mas que são conteúdos que vão ser transformados, né, vão ter uma nova forma, vão ter a significação aí na vida dos estudantes, né, saindo da prática social e voltando renovado para essa prática social. Não é da mesma forma. Ok, gente? Tudo bem? Beleza? Bom, e aí, eu trouxe um quadrinho para vocês. Alguém está perguntando o livro. O livro é Escola e Democracia, de Demerval Saviani, tá? Que vai falar aí das teorias que ele traz como teorias não críticas, crítico-reprodutivistas e depois a pedagogia histórico-crítica. Ok, gente? Beleza? Cadê meu joinha? Quem tá quietinho porque já preencheu o quadrinho, tudo bem? A gente não consegue entrar muito, mas eu acredito que é o norte para vocês estudarem, porque isso aqui cai na nossa prova, tá no nosso edital, para todo mundo, beleza? Meu joinha, ok. E aí, eu trouxe um quadrinho para vocês final de uma comparação de como que era a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, né? Saviani chama de pedagogia, essas teorias, tá? Então, olha só, a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Eu trouxe um quadrinho para vocês assim. A educação por referência à pedagogia tradicional desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento. Esse primeiro enunciado ele é muito importante, porque
essa passagem, né, do professor, do aluno, dentro da escola tradicional para a escola nova, tem uma grande diferença, não tem? Olha só, do aspecto lógico para o psicológico. Por que lógico? Porque o aluno na escola tradicional era visto como um adulto em miniatura, um aluno passivo. Então, os conteúdos eram dogmáticos, né, repassados como verdades absolutas. Então, o aluno ele vai sair de uma concepção lógica para uma concepção psicológica, né? Então, os seus aspectos psicológicos de pensar, de agir, de ser livre e ativo no processo vai ser valorizado. Dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos, né? Então, o aluno vai sair daquela questão da transmissão, daquele professor transmissor, e agora na escola nova, ele vai ser o quê, gente? O centro do processo. O que é mais importante na escola nova? É o processo. O processo ele é mais importante do que o saber propriamente dito. O eixo vai sair do professor e vai passar para o aluno, né? Aluno ativo no processo. Vai sair do esforço para o interesse, porque na escola tradicional o aluno tinha que se esforçar para aprender ali sozinho, né? Como um adulto em miniatura mesmo, entendendo tudo que o professor explica, sem suas etapas de desenvolvimento serem respeitadas. Então, o eixo vai sair do esforço para o interesse, porque na escola nova, o professor, como um auxiliador, vai lançar esse aluno frente a desafios cognitivos, experiências, situações problemáticas. Agora ele vai pôr a mão na massa e ele vai aprender por meio da prática. Da disciplina para a espontaneidade. Então, a disciplina que era imposta aqui na escola tradicional, na escola nova, ela vai ser conquistada, ela vai ser mediada, vai ser diferente. Do diretismo para o não diretismo, né? Então, o aluno, como centro do processo, ele tem liberdade, ele é livre para aprender. Da quantidade para a qualidade. Então, a gente sai daquele produto e a gente passa agora para o processo. É mais importante agora a qualidade desse processo. Como que o aluno lidar com esse objeto, como que ele lidar com as situações problemáticas, né? Como que o professor auxilia esse aluno, visto como gente dentro da escola nova, diferente da escola tradicional. De uma pedagogia, olha uma questão de prova, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente na contribuição da biologia e da psicologia, né? A questão dos aspectos biopsicossociais. Então, a gente percebe dentro da escola nova, a gente tem a valorização, né, do que Saviani fala dos anormais, né? Eles chamam de anormais esses estudantes, porque são os marginalizados, mas eles são vistos dentro da sua essência, da sua integralidade e também das suas questões psicológicas, do seu desenvolvimento como um todo. Então a gente percebe aí Piaget de um lado, Carl Rogers do outro lado, né? Piaget influenciando, dizendo que progressivamente os alunos têm condição sim de se desenvolver, e Carl Rogers trazendo a ideia das questões psicológicas, da liberdade desse aluno aprender dentro do processo. Então esse quadro é muito importante porque ele despenca em prova e eu deixei aqui para vocês como uma informação a mais. E para fechar, está escrito assim: em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é o aprender, e sim o aprender a aprender, ok? Alguém colocou alguma coisa aí. Diretismo eu posso entender como professor. Isso, exatamente, Daniele. Exatamente, tá? Diretismo é porque existe a direção do processo. O não diretismo é porque o aluno ele é o centro do processo, ok? Tudo bem? Coloca no quadrinho aí a última informação, por favor. Coloca aí, por favor. O quadrinho, no último quadrinho, coloquem assim: tradicional é igual a aprender. Coloque assim: tradicional é igual a aprender. Tradicional é igual a aprender. Colocaram? Escola nova é igual a aprender a aprender. Escola nova é igual a aprender a aprender. Isso é muito importante. Vou voltar.
Escola tradicional é igual a aprender. Escola tecnicista é igual a aprender a aprender. Escola tecnicista é igual a aprender a fazer. Isso faz muita diferença, hein? Quando vocês somam é que vocês estão anotando. Adoro. Tudo bem aí, gente, no quadrinho? Eu acho que deu um norte, né, para vocês estudarem depois. É muita informação, a gente não consegue entrar dentro de tudo, infelizmente, mas é um norte para vocês estudarem depois. E lembrando que Saviani, ele fala das concepções históricas, ok? E Libânio, ele fala das tendências na prática escolar. Depois, com o tempo, a gente faz um quadro comparativo de Libânio, Saviani e Lucchesi. Prometo para vocês. Tudo bem? Então, tradicional é igual a aprender. Escola nova é igual a aprender a aprender. Escola tecnicista é igual a aprender a fazer. Ok? Escola nova, aprender a aprender. Marco Correia, aprender fazendo, já é Libânio que traz, tá bom? Mas Saviani veio falar do aprender a aprender. Tudo bem? Lembrando que Saviani, dentro da escola nova, ele cita De Crowley e Montessori, por exemplo, né? Só que as bancas, quando fala de escola nova, traz todos os representantes, por Saviani, por Libânio, tá bom? Tudo bem? Cadê meu joinha pra gente continuar? Meu joinha pra gente ir pras questões. Deixa eu só ver a hora aqui. Ok, tá na hora de a gente ir pras questões. Eu acredito que deu um rumo aí, né, pra vocês entenderem. Tem gente que tem muita dificuldade com Saviani. Alguém já colocou ali, né, Fátima? Ótimo, ok, bom que vocês se ajudam. Marcela, pode? Pode sim. Só que aprender fazendo é Libânio que traz, tá bom? Aprender a aprender já é Saviani, ok? Isso, tecnicista aprender a fazer. Quem tá travando, gente, é a internet de vocês. Esse horário é bem difícil mesmo, né? Aqui tá normal, tá? Meu joinha, vamos para as questões. Eu acho que deu um norte legal para vocês entenderem. Vocês não estudam muito Saviani, eu sei disso. Então, muitas colocações aqui são novas para vocês. E alguns termos de prova também já são conhecidos, mas que vocês não sabem que é de Saviani, tá bom? Tudo bem, gente? Sim, vou deixar a live salva. A primeira questão vai falar o seguinte. Vamos prestar atenção na questão agora? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Segundo Saviani, na escola tradicional, seu papel é difundir, olha como ele fala diferente de Libânio, mas que é a mesma coisa, né? É difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola se organiza, pois, como uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. É linda a fala de Saviani também, né? Fala diferente de Libânio, porém, o entendimento é o mesmo, né? Trazendo o professor como centro do processo. Então, a primeira está redondinha, certinha. Coloquem as respostas para mim. Número 1, redondo, certinho. Ok? Mesmo sem você saber o que Saviani fala, você está vendo que o item está corretinho, relacionado aí à pedagogia tradicional. Beleza? Vamos lá, então. Lembrando que a pedagogia tradicional faz parte das teorias não críticas. A 2 vai falar o seguinte. Para as teorias crítico-reprodutivistas, o papel da escola é reproduzir as desigualdades sociais e são representadas pelas teorias do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista. O que vocês colocaram na 2? A 2 está redondinha, linda, perfeita. A 2 está redonda, já estou na 2. Quem está comigo aí na 2, sobe aí as respostas. Questão 2 está certinha, ok. O segundo grupo aí, né, dos críticos reprodutivistas, trazendo a escola enquanto aparelho ideológico, enquanto violência simbólica e a escola dualista. A gente não consegue falar agora de cada uma, infelizmente, ok? Então, a 2 está redondinha, bonitinha, certinha. Vamos para a 3. A 3 vai falar o seguinte. Segundo Saviani, a teoria crítica
representada pela pedagogia histórico-crítica, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. A 3 tá linda, não tá também? A escola servindo aí como instrumento de apropriação do saber, tendo esse professor mediador, tendo esse aluno aí ativo no processo, né? O papel do professor ele é insubstituível. Então a escola ela tem sim uma função. A escola vai lutar sim contra a questão da seletividade. Não existe aqui o que sabe mais, não existe aqui a reprodução, não existe aqui a manutenção, a ordem, a harmonia. Não, existe aqui um processo de mudanças, um processo de transformação social por meio da escola. Tudo bem? Então tá redondinha, né, Lucélia? A 3, certíssima. Questões de pedagogia histórico-crítica é QC. É QC que eu falava? É questão, é QG. Questão ganha. Questões da pedagogia histórico-crítica são questões ganhas, QG. Beleza? Vamos lá para a questão 4. Vai falar o seguinte. Com base nos pressupostos da neutralidade científica e inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. Nesse fragmento do texto, Demerval Saviani refere-se a qual pedagogia? O que vocês colocaram na 4? 4, letra D. 4, letra D. Perfeito, perfeito. Está falando da pedagogia tecnicista. Gente, vocês já viram isso cair em prova. E aí, os alunos pensam que é Libânio, né? Essa fala aí é de Saviani. Eu já fiz uma questão dessa aqui com vocês, tá bom? Então, a 4, letra D, redondinha, certinha. Tudo bem? Oi, Vinícius. Oi, Juliana. Oi, Janete. Ótimo, vocês estão craque. Deixa eu ir mais devagarzinho para vocês entenderem. Tudo bem, gente? Eficiência, né? Tecnicista, produtividade, racionalidade, tecnologia educacional, eficiência, mercado de trabalho, são todas as palavras aí tecnicistas, né? A escola tecnicista é muito tranquila em prova. Vamos lá para a questão 5, ela vai falar o seguinte. Alguém está perguntando se Libânio fala a mesma coisa que Saviani. Não, eles não falam a mesma coisa, porém, eles têm alguns pontos em comum. Por eles terem sido acadêmicos, terem estudado juntos, né? Construir as suas concepções em alguns teóricos importantes, que os mesmos citam também nas suas obras. Eles têm alguns pontos em comum em relação ao papel da escola, em relação ao papel do professor, do aluno, em se falar de lutas sociais, em se falar de democratização. São pontos em comum, beleza? Vamos lá. Questão 5 fala o seguinte. A despeito das mudanças educacionais do Brasil, a educação brasileira ainda possui traços claramente identificáveis da pedagogia tradicional. Considerando as ideias de Saviani, julgue o item abaixo. Essa corrente pedagógica, que se apresenta nas vertentes religiosa e leiga, você fala de Saviani, predomina na educação brasileira no período que vai do descobrimento do Brasil até a década de 1930, pois a partir de 1932 já se nota a coexistência entre pedagogia tradicional e pedagogia nova. O que vocês colocaram na questão 5? A questão maravilhosa, essa 5. O que vocês colocaram na 5? Questão 5. Vou esperar vocês aí na questão 5. Questão 5. Opa, já começou a aparecer. Vocês estão em dúvida na questão 5, né? Gente, mas vocês estão em 5 entre certo e errado. Vamos esperar subir mais a resposta da 5. Muito bem. Agora vocês começaram a melhorar na 5, né? Vamos esperar subir mais respostas da 5.
Vamos esperar subir as respostas. Uns botaram certo, outros botaram errado. E aí, gente, certo ou errado assim? Gente, mas vocês estão muito indecisos, hein? Né, Marcela? Verdade. Gente, olha só. A questão 5 tá... Depois da escola tradicional, vem o tecnicismo, não é verdade? Isso é fato. Então, a gente tinha essa corrente pedagógica tradicional, sim, né? Que vai aí desde o descobrimento do Brasil, né? Falando aí também dos jesuítas, né? E depois, a Dani ali, e depois, gente, em 1930, aparece quem? A Escola Nova, né? Já aparecem os indícios da Escola Nova em 1930, segundo Saviani, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, ok? Então, o item, ele tá certinho, tá redondinho, ok? Então, essa corrente pedagógica, a corrente tradicional, isso, 1549 com os jesuítas. Então, ele vai aí dessa época até a década de 1930, que vem o surgimento da Escola Nova e que se acentua em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Tudo bem? Ok? Sabe qual é o problema? Porque vocês ficam assim... Como é que a professora falou ontem? Quem viu, não erra. Muito bem, Cone. Ela está dizendo que o professor Leandro Gabriel falou isso ontem. Quem viu, não erra, né? Ele é top. O professor Leandro Gabriel, um abraço. Ele é maravilhoso. Então, olha só. O período da Escola Nova, segundo Libânio, ele começa em 1930, né? E aí ele toma ênfase aí, um segmento, em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros, tá? O item tá redondinho, certinho. Marquês de Pombal, expulsão dos jesuítas. E aí a gente tem muita história para contar, beleza? Ok. Vamos lá, então. Questão 6 fala o seguinte... Na obra Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani define a pedagogia histórico-crítica como uma forma de compreender a questão educacional. Sobre essa definição, julgue o item abaixo. Alguém disse eu vi e errei, olha. Vamos lá, falando da pedagogia histórico-crítica. Possui uma metodologia de ensino que se aproxima da pedagogia tradicional, especificamente no que se refere à função do Estado como mantenedor da ordem social. O que vocês colocaram na questão 6? Questão 6. Vou esperar a 6 chegando aí. Concurseiro disse que está errado. Vamos lá, questão 6. Nosso tempo voa, né, gente? Deixa eu ver aqui. Tô aqui olhando a hora, tentando arrumar o celular. Vamos lá, gente, questão 6. O que vocês colocaram? A questão 6 está errada, não tá? A questão 6 está muito errada, né, Vinícius? Por quê, gente? A questão 6 está falando aqui da pedagogia histórico-crítica e dizendo que a sua metodologia de ensino se aproxima da pedagogia tradicional. De jeito nenhum, né, gente? A pedagogia tradicional inserida ali nas tendências liberais, nas teorias não críticas, né, de Saviani, vai primar com o ensino não democrático, o ensino não crítico, o ensino para manutenção do status quo. Então tá quadradinha, né, Aline? Tá feia, tá errada 6. A questão 7. Vamos para a questão 7? A 6 é muito tranquila. Salada, né, Lucélia? É verdade. Questão 6 vai falar o seguinte. A respeito da pedagogia tecnicista, de acordo com Saviani, julgue o item abaixo. A iniciativa desloca-se para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno. Portanto, relação interpessoal, intersubjetiva. E aí? O que vocês colocaram na 7? Vocês conseguem ver na escola tecnicista o eixo deslocando para o aluno? Eu sempre dou a dica para vocês. Escola tradicional, professor é o eixo. Escola nova, o eixo desloca para o aluno. No tecnicismo, nem professor, nem aluno, né? Não existe essa relação, porque ambos são cumpridores de tarefas. Isso, Cone, perfeito. A Cone está colocando informações importantes aí. Então, a questão 7, ela está
Gente, alguém botou a questão 7 certa? Fabi de Deus. Vamos, gente, a questão 7. Ela está... Questão 7. Tchan, 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 tchan. Vou esperar vocês na 7. Não subiu aqui as respostas ainda não. Isso, Verônica, exatamente. O que não acontece no tecnicismo, né, gente? Nunca que no tecnicismo a iniciativa desloca para o aluno. A questão 7, ela está... gente, a questão 7. Lucélia, repense aí na sua questão, ela tá errada, gente. A questão 7 está errada. Eu poderia ler a questão 7 até aqui, presta atenção, ó. Lá no tecnicismo. A iniciativa desloca para o aluno. Eu poderia até parar minha questão 7 aqui, né, gente? Errada. A iniciativa, o eixo, ele não desloca para o aluno. Quando desloca para o aluno, é na escola nova. No tecnicismo, gente, nem professor e nem aluno, a questão está errada, erradíssima, feia, quadrada. Pelo amor de Deus. Toda vez que se falar em eixo se deslocando para o aluno, é escola nova, escola nova. Ó, vou ficar brava com vocês, hein? Não me erre isso mais. A gente fala isso em todas as aulas de tendências aqui, tá bom? A Lucélia diz que a questão tá esquisita, né, Lucélia? Tá não, Lucélia. A iniciativa desloca para o aluno? Não. Situando o nervo da ação educativa na relação professor-aluno. Onde que no tecnicismo o aluno é o nervo da ação educativa na sua relação com o professor? De jeito nenhum. Portanto, a relação interpessoal e intersubjetiva? Erradíssimo. O eixo lá são as técnicas. Perfeito, Michele. Ok? Questão 8 vai falar o seguinte. É questão de interpretação, né, gente? O eixo é nas técnicas. Perfeito. A 8 vai falar o seguinte. As teorias crítico-reprodutivistas entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. Vamos para a 8, gente, nosso tempo voa. O que vocês colocaram na 8? Qual é a pedagogia que entende a educação como um instrumento de harmonia, de equalização social? Isso, Queiroz, é passivo. Hein, gente? Qual é a pedagogia? São as crítico-reprodutivistas? E aí? Isso, exatamente, Verônica. Questão 8, ela está errada. A 8 está errada, né? Porque a teoria crítico-reprodutivista entende a educação como instrumento de equalização? Não. Quem entende a educação como instrumento de equalização social são as teorias não críticas. São as não críticas. Então, a 8, ela está errada. 8 está erradíssima. Tudo bem? Questão 9. Isso, as não críticas, não é a crítico-reprodutivista. Custódio tradicional, não. As não críticas, que inclui a tradicional. Vamos corrigir direitinho, tá bom? A 8 vai falar o seguinte, as teorias crítico-reprodutivistas, a 9. Para Saviani, a escola nova, marginalizado, já não é propriamente o ignorante, mas o rejeitado. Gente, essa fala é linda, da questão 9. O que vocês colocaram na 9? Vamos ver se vocês acertaram. Rapidinho, gente, que demora a subir as respostas. A 9. A 9 tá redondinha, certinha, a 9 tá certa. Desculpa. Saviani, ele vai falar o seguinte, que para a escola tradicional, o marginalizado, ele é o ignorante, porque o aluno não é nada. A escola nova vai dizer que o marginalizado, ele já não é o ignorante, mas ele é o rejeitado, né? A escola nova vai entender que o aluno é rejeitado porque ele é visto como uma tábula rasa, uma folha em branco lá na escola tradicional. Na escola nova, ele sendo o centro do processo, ele não é o ignorante, ele é o rejeitado, porque ele precisa de oportunidade, ele precisa ter espaço para aprender, ok? Alguém disse que aprendeu isso ontem, que bom! As nossas informações aí, ó, batendo, né, gente? Beleza, gente? Então a questão 9 tá redondinha, bonitinha, certinha. Vamos lá para a questão 10. Tudo bem, gente? Questão 10 fala o seguinte. Para a pedagogia tecnicista, a escola tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimentos. A escola tecnicista vai dizer que a escola tem como função instrução
10, volta na 10. Para a pedagogia tecnicista, a escola tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimentos. O que vocês colocaram na 10? Gente, qual é a escola que é transmissora de informação? É a tradicional. Então a 10 ela tá quadradinha, feia, errada. Não é a tecnicista. A escola que tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimentos é a tradicional. Beleza? Ok? Revisaço, né, Vivi? Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Agora eu me perdi na próxima questão. Vamos lá. A questão 11 vai falar o seguinte. Segundo Saviani, a escola tecnicista, na concepção, planejamento, coordenação e controle da organização dos conteúdos, ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. O que vocês colocaram na 11? Essa 11 é interessante porque Libânio, ele diz que os conteúdos, lá no tecnicismo, eles são organizados numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Olha como eles não falam, eles só a fala que é diferente, mas a perspectiva é a mesma, né? Saviani, ele diz que os conteúdos ficam a cargos de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Redondinha a questão 11, linda, maravilhosa questão 11. Acertaram aí, gente? Viu como não é difícil entender Saviani? Acaba, gente, que a ideia ela é a mesma, né? Só que a fala, né, a colocação teórica, a escrita, a forma de entender, de ler, que é diferente, né? Mas a ideia ela é a mesma, ok? É porque os termos de Saviani são termos, de repente, diferentes para vocês, porque vocês não fazem muitas questões, né? Vamos lá para a questão 12. Cadê meu joinha? Minha caneta sumiu. Cadê meu joinha? Exatamente, Pedrão. Professor e aluno cumpridores de tarefas sempre. Vamos lá para a questão 12. Saviani defende o trabalho com os conteúdos culturais como elemento de construção de uma pedagogia verdadeiramente revolucionária. Essa aí é a 11, né, gente? O que vocês colocaram na 11? Eu já vi meu joinha. O que vocês colocaram na questão 11? Questão 11. Vamos lá para 11. Acho que é 11 que a gente tá. Isso. 11. Eu já vi meu joinha. Tô esperando subir a resposta da 11. Ah, nós estamos na 12, né, Cone? Obrigada. Questão 12. Questão 12. Isso, tá subindo as respostas da 12, né? Saviani defende o trabalho com conteúdos culturais como elemento de construção de uma pedagogia verdadeiramente revolucionária. Perfeito, né, gente? Linda essa questão aí. Saviani sempre trazendo e falando da questão da transformação social, né? É uma transformação revolucionária mesmo, né? Eliminando a questão da seletividade social, considerando a prática social, né, gente? É muito interessante a ideia de Saviani. No entanto, a gente adota aí no nosso currículo e movimento, né, da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, né? Ok? 12 redondinha. A questão 13 vai falar o seguinte. Tudo bem na 12? Ok? De acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da pedagogia centrada no processo e daquela que tem seu centro no produto? Ixi, o que vocês colocaram aí na 13? Essa eu vou esperar para ver. 13. Questão 13. Questão 13. Vamos esperar subir a questão 13. Questão 13. Gente, mas demora a subir. Gente, qual pedagogia que vai pensar no produto e qual que vai pensar no processo? Quando eu falo de produto, eu estou falando de resultado. Essa é a escola tradicional, que vai primar pela transmissão de conhecimentos. Quando eu falo de processo, eu estou falando da escola nova, que vai dizer que o processo é mais importante do que o saber propriamente dito. Então, a gente fica aí bonitinho com a letra C. Né? Pedagogia nova e pedagogia tradicional.
A pedagogia nova falando do processo e a tradicional falando do produto, né, do resultado. Beleza? Na 13, ok? Vocês são demais, gente. Que gracinha. Todo mundo acertando bonitinho. Hoje eu tô vendo se vocês estão acertando e eu brigo com que... Idimar, Fia, por favor. Ó, vou brigar com você, hein? Vamos lá. 13 é letra C de casa. Letra C de casa. A ação pedagógica centrada no processo é a escola nova, porque o processo é mais importante do que o saber propriamente dito. E aquela que é centrada no produto, no resultado, é a escola tradicional. Letra C. Quem botou B aí, vou puxar a orelha. Vamos lá. E a última questão vai falar o seguinte. No que se refere à função social da escola, Demerval Saviani afirma que existe duas grandes divisões nas teorias educacionais. Para uma delas, a visão da educação como instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade, na qual a sociedade é concebida como essencialmente harmônica, tecendo a integração de seus membros. Essa visão pertence a qual teoria? Agora ficou muito fácil, né, gente? O que vocês colocaram na última? A última ficou muito fácil, né? Falou de equalização social, de superação da marginalidade, né? De educação servir como instrumento para correção de desvios, pela ordem, pela harmonia, pela manutenção. A gente está falando aí de qual pedagogia, gente? De qual teorias? Teorias não críticas, exatamente a letra E. Última questão, letra E. Ok, deixa eu ver nosso tempinho aqui. Tudo bem? Não saiam daí ainda. Gostaram de falar um pouquinho de Saviani? Hoje foi só um aperitivozinho, né, gente? Só pra gente entender um pouquinho como que Saviani traz a divisão dessas teorias. Porque a gente estuda tanto Libânio, né? É importante a gente também estudar Saviani. E aqui vai dar um nortezinho para vocês estudarem depois, fazerem leituras a respeito de Saviani, ok? Cadê vocês, gente? Ok, tudo bem? A última é teorias não críticas, né? Vai falar de equalização social e da marginalização aí como instrumento de superação. Tudo bem? E aí, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. A gente tem aqui 5 minutinhos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Carol disse que precisa saber mais de Saviani. Verdade, ele é mais enjoadinho de estudar do que Libânio, né? Ele é mais enjoadinho mesmo. É muita história pra você estudar, muita coisa pra entender, né? Mas tem muitos termos que caem em prova que vocês vão se apropriando depois, tá? E aí, olha só, é importante, Escola e Democracia, o livro, é importante vocês saberem sempre a diferença. A gente tem lá Lucchesi, que fala da educação como transformação, como reprodução e como redenção. Nós temos Libânio trazendo as tendências divididas em liberais e progressistas. E nós temos Saviani falando das teorias não críticas, crítico-reprodutivistas e teorias críticas. Se a gente for falar aqui no primeiro grupo, por exemplo, se eu pegar a educação redentora, presta atenção, eu vou pegar a educação redentora, eu vou pegar as teorias não críticas de Saviani e eu vou pegar a pedagogia liberal de Libânio, quem vai estar aqui, professora? Quem vai estar incluído aqui? As escolas que primam pela manutenção do status quo, que entende que a educação sozinha vai resolver tudo, vai curar as mazelas da sociedade. Quem são elas? Olha só, a escola tradicional, a escola nova, ou as renovadas, e o tecnicismo. Entenderam? Entenderam aqui? Quando eu vou para o outro lado, eu vou pegar a educação como transformação que Lucchesi traz, eu vou pegar as teorias críticas de Saviani e a pedagogia progressistas. Ambas aqui vão falar em transformação. Quem são elas, gente? A escola libertadora e a escola libertária para Libânio e a pedagogia histórico-crítica para Saviani. Pegaram aí? As crítico-reprodutivistas estão ali só no campo mesmo do que traz as teorias aí crítico-reprodutivistas de Saviani. Tudo bem? Sim, vou deixar a live salva, tá? Esse conteúdo ele é bem complexo mesmo, a gente depois pode voltar a falar dele sem nenhum problema. Gente, obrigada. A aula hoje foi mais tranquila,
né? Eu percebi que vocês se interessaram em fazer as anotações, isso é que é importante. E o interessante é vocês conhecerem esses termos trazidos por Saviani para vocês não errarem em prova. A questão da marginalização, a questão da equalização social, a questão da divisão das teorias críticas, não críticas, crítico-reprodutivistas. Lembrando que dentro dos críticos reprodutivistas, o CESP gosta muito de Louis Althusser, Bourdieu e Passeron, cai muito em prova, tá? Então vocês têm que contextualizar sempre dentro dessa perspectiva de que eles sempre vão criticar o modelo das teorias não críticas, né, como a reprodução das desigualdades sociais. Então, são termos assim que dá pra gente estudar e fazer as questões de prova, tá? Isso não precisa ser sofrimento para vocês, gente, não. A gente precisa saber estudar. A gente precisa fazer um quadrinho, colocar as escolas dentro delas, os teóricos, né, a concepção, e aí manda embora, né, vai pro abraço. Tudo bem? Anotaram tudo bonitinho? Então a gente vai finalizar a live. Eu queria agradecê-los e dizer que na semana que vem a gente vai ter que dar uma diminuída, fazer umas 2 lives. Semana que vem eu vou estar com um professor convidado, não é de Brasília, mas vocês conhecem, é surpresa. A gente vai falar um pouquinho de didática, ele é top, um professor de São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre didática, tá bom? Porque eu esqueci o nome dele agora, gente, conversei com ele agorinha. E aí eu vou fazer uma live, sei lá, eu vou ver ainda o que eu faço pra vocês semana que vem, porque, gente, o tempo tá muito corrido, e saíram muitos editais agora pra gente poder gravar também, então a gente tem que estar dividindo, gente, entre o Gran Cursos Online, dividindo entre as teleaulas da Secretaria de Educação, dividindo entre a live com vocês, os materiais que a gente tem que produzir, então, assim, é muita coisa, hoje eu não consegui nem ir pra fisioterapia de tão corrido que tá bom? Mas assim, eu vou estar sempre alimentando o Instagram para ajudar você, o Telegram para ajudar vocês, tá bom? E vamos que vamos. Ah, inclusive esse livro Escola e Democracia tá lá no meu Telegram. Eu tô aqui conversando, gente, o tempozinho já tá acabando, falta 2 minutinhos. Então esse livro tá lá no meu Telegram. No meu Telegram tem muito livro, tá? A Cone disse que ficou ali muito ansiosa com a questão da comissão, né, Cone? A secretaria ela tem que se organizar de alguma forma, né? Mas ela não vai soltar prova, data de prova ainda, isso vai demorar muito ainda, gente, é uns 60 dias, todo esse trâmite, todo esse processo, até essa epidemia toda acabar e a gente conseguir fazer prova. É bom que vocês vão estar bem fresquinho, vai ser uma prova muito concorrida, porque vocês estão estudando muito nessa pandemia toda, nessa quarentena, vocês estão estudando pra caramba, então a concorrência vai ser, ó, então cada um tem que fazer sua parte, beleza? A professora só quer uma vaga, é uma vaga mesmo, e ela vai ser sua, faça a sua parte que Papai do Céu lá faz a dele, tá bom? Beijo pra vocês, vou fechar porque já vai cair a nossa live e vou deixar salva, tá bom? Um abraço, gente, um abraço pra vocês, tá? Como terá prova nessa epidemia, né, Michele? Só Deus sabe, filho. Não vai ter agora não, vamos esperando. É bom que vocês vão ganhando tempo aí e vão estudando, tá bom?